Olá, olá! Estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre. Vera Galante de Brasília, Rogério Schmidt de São Paulo. Bom dia, gente. Bom dia, olá a todos de uma Brasília chuvosa. Salve, salve. Boa tarde, bom dia, boa noite. Rogério feliz, Flamengo campeão brasileiro, né? Pô. Flamengo octacampeão brasileiro. Mais feliz do que pinto no lixo. Não podia encerrar melhor a semana. Bom, vamos então começar, né, tentando pegar uma análise, Rogério, um panorama geral do que foi essa semana na política nacional. E aí a gente vai comentando pontualmente os acontecimentos. Eu acho que, eu sei que a Vera quer falar sobre isso, né? Acho que o principal fato político dessa semana é o agravamento aí da pandemia, né? Quer dizer, os estados, municípios, todos aí aumentando, né, as restrições, fazendo lockdowns e enquanto isso as autoridades de saúde ainda batendo cabeça, né, a questão da vacinação, que é a única coisa que pode acabar com a pandemia no médio e longo prazo é vacinar em massa, né? E por enquanto o Brasil ainda está muito acho que foi uma semana assim bem negativa, né? O que você acha, Vera, do ponto de vista de noticiário aí sobre a pandemia? Né? Eu acho que a pandemia se agrava. Ontem, na live do presidente Bolsonaro, que eu, na verdade, não assisti, eu li comentários, ele novamente voltou a negar a eficácia da máscara. Não é 100% eficiente, como não é 100% eficiente a vacina, mas são ações preventivas eficientes, que combinadas são eficientes. Agora, o grave dessa pandemia, além da própria pandemia, das vidas que estão sendo perdidas diariamente, batendo recordes diários de número de mortes. Nós já passamos essa semana de 250 mil mortes, são 250 mil mortes além do que precisava ter. Se houvesse um planejamento, primeiro um reconhecimento da pandemia, porque nunca houve. A pandemia existe há mais de ano, nunca houve um programa exato de prevenção, de vacinação, o governo esnobou vacina, não planejou, comprou de última hora, por mais reservas que as pessoas tenham, como o governador João Dória de São Paulo, foi graças ao Butantan e a ousadia dele de forçar a barra com a Coronavac, que hoje o Brasil tem alguma vacina. Estamos vacinando, não com um plano nacional de vacinação, porque o Brasil é muito eficiente em vacinação, mas não nesse sentido, no coronavírus aqui, na Covid. Não está sendo eficiente o plano de vacinação, pouquíssimas pessoas vacinadas, pouquíssimas doses de vacina. Rogério, você ia dizer? Não, eu ia dizer o seguinte, o Brasil tem uma logística bastante boa, né, para aplicação de vacinas. O problema é que não tem vacina. Né? Não tem vacina por as poucas... né? Pois então, ao contrário de outros países, né, que tem até quantidade grande de vacinas à disposição, mas não tem a mesma logística de imunização que o Brasil tem. Né? Esses dias eu ouvi um especialista comentando que o Brasil tem capacidade até de vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Exatamente. Mas a gente não consegue chegar nem perto desse número porque não tem vacina, né? Quando a gente para e pensa, né, que o SUS sendo desmembrado nos municípios e nos estados, o potencial de vacinação e a estrutura já montada é gigantesca. O que falta são políticas públicas que coordenem essas ações de compra e distribuição das vacinas. Não, o problema não é aplicar. E aí eu acho que esse caos que a Vera comentava agora há pouco muito tem a ver com isso, com a inação política do governo federal recaindo agora de novo sobre estados e municípios o papel de ter que contornar e controlar, né? E erros absurdos
absurdos. Vacinas destinadas ao Amazonas vão parar no Acre por um lapso. Não que o Acre não precise, mas ou no Amapá, eu já não me lembro. Mas, enfim, não importa. Errou o destino. São erros absurdos, são imperdoáveis. Logística, planejamento, o Brasil falhou miseravelmente. Viu? É uma coisa assustadora, uma falta de respeito com a população, uma falta de cuidado com a população de quem o governo precisava cuidar. Mas, enfim, vamos falar de outra coisa que eu já fiquei brava. Na prática, nós vamos chegar aí no meio do ano, talvez com uma proporção da população vacinada muito abaixo do que seria desejável, né? Então, sim, acho que 2021 ainda será um ano de confinamento, de distanciamento, né? Por causa de tudo isso, né? 3 considerações, eu acho, Rogério, que são válidas fazer em relação ao atual momento, né? Um é o enfraquecimento da popularidade do presidente em função justamente dessas limitações de políticas públicas por enfrentamento adequado da Covid. O papel dos governadores, como que eles vão assumir suas ações nos seus estados, alguns deles já visando 2022 e o seu futuro político também, e os prefeitos recém-eleitos, que estão aí há 2 meses de mandato, tendo que encarar o agravamento da pandemia nos seus municípios. E agora vão ser colocadas em xeque aqueles discursos de campanha na ação, na prática, né? Muitos eram, e aí eu vou pegar um exemplo claríssimo, Porto Alegre, a favor da economia a todo custo, mas agora o custo são vidas. E agora você está no poder. Como que você vai agir? Então, acho que são três considerações que a gente vai observar nos próximos dias e semanas do comportamento do governo federal, estadual e municipal, principalmente desses prefeitos recém-eleitos. Ao nível nacional, né, de fato, essa semana saíram mais pesquisas aí confirmando, né, a tendência não de necessariamente queda da aprovação do governo, mas aumento significativo da desaprovação, né? Porque tem uma parcela do eleitorado que é bastante fiel ao presidente Bolsonaro, né? Mas hoje todas as pesquisas já mostram que a desaprovação está num patamar bem mais expressivo, né, do que a aprovação, né? Então, lembrando que o auxílio emergencial, que era outro dos pilares aí da aprovação do presidente, continua ainda sem solução, né, para a volta dele, né? E qual o papel, na opinião de vocês, gente, da ação em relação à Petrobras por parte do presidente da República neste resultado da popularidade, ou no aumento da desaprovação? Posso começar? Pode. Pois é, né? Acho que a gente até comentou sobre isso rapidamente na semana passada, né? Mas talvez tenha sido o tema mais discutido aí na semana no noticiário político, né? Assim, o presidente da Petrobras está com o seu mandato chegando ao final, né? Todo mundo era esperado que houvesse uma troca, né? Mas a maneira como isso aconteceu, né, foi completamente desastrosa, né? Quer dizer, declarações do presidente Bolsonaro desnecessárias, que criaram incerteza, volatilidade aí nos mercados, né? No mercado financeiro especialmente, né? Então, um processo sucessório que deixou muito a desejar, tanto que obrigou o governo a encaminhar ao Congresso, né, projetos de lei aí permitindo a privatização da Eletrobras e dos Correios, né, como uma tentativa de mostrar que a agenda liberal não é só uma fachada, né, mas me parece que reduziu bastante aí a credibilidade, né? Quer dizer, mais um tijolinho aí
no Ministério da Economia, né, que de desprestigiar o discurso liberal do ministro Paulo Guedes e tal, e criou uma incerteza, acho que desnecessária, né, na situação econômica que o Brasil vive, né? Eu acho que volta, quer dizer, desprestigia a agenda liberal, realmente. O ministro Paulo Guedes, eu acho que hoje talvez seja o ministro com menos prestígio na esplanada, é uma morde-a-sopra muito grande com o presidente. Ao mesmo tempo, a gente continua assistindo a militarização do governo e do entorno do governo, porque lembrando que a Petrobras não é estatal totalmente, ela é de economia mista. Então, o presidente tem a prerrogativa, como acionista majoritário da Petrobras, ele nomeia o presidente, nomeou um general. Não quer dizer que ele seja incompetente ou competente, não importa, mas o banco de reservas do presidente é sempre militares, a maior parte da reserva, menos o general Pazuello, que ainda é da ativa. Então, assim, vai militarizando cada vez mais o entorno ali do governo, o governo e seu entorno. Eu vejo isso como um cenário preocupante. Porque mostra também a falta de quadros, né, técnicos ou mesmo políticos, né, mas a falta de quadros civis, né, que queiram participar do governo, né, diante dessas características aí pessoais, né, o modo pelo qual o presidente gerencia o governo, né? Quem não é militar, qual é o incentivo que tem, né, para topar um desafio como presidir a Petrobras, por exemplo, né? Exato. Complicado. E só para fazer uma referência rápida, né, foi o meu destaque da semana passada. O Congresso está lá tentando, né, encaminhar novamente aquela que eram 3 PECs, agora virou uma PEC só, né, do auxílio, que permitiria a recriação do auxílio emergencial, né? Então, aquela PEC emergencial que cria aí vários gatilhos fiscais. O governo tinha prometido votar no Senado essa semana, não era difícil prever que isso não iria acontecer, como de fato não aconteceu, né? Ficou, por enquanto, para a semana que vem, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Criou, acho que, algumas polêmicas desnecessárias, aí acabando com a vinculação de gastos na educação e na saúde, né? Algo que foi muito mal recebido, né, entre os profissionais dessas duas áreas, e vamos ver o que vai sair. Pode ser que acabe nem saindo nada. E lembrando que essa PEC é disso que depende a volta do auxílio emergencial, né? Que estava prometido a princípio para voltar em março. Agora, março já, semana que vem já é março, né? Aqui vai um comentário. Tem que votar no Senado, tem que votar na Câmara. Eu acho até que eu reforço aquele meu call aí da semana passada. Talvez o auxílio emergencial volte em abril, né? Se voltar dessa maneira aí que está sendo anunciada, né? Aqui vai um comentário que contém ironia. Auxílio emergencial, mas que não é tão emergencial quanto blindar os parlamentares. Que votação está prevista para hoje? Hoje. O Brasil não é fácil. Gente, internacionalmente, eu acho que tem 2 destaques relevantes que eu gostaria de trazer. Um é o conflito diplomático mais recente entre União Europeia e Venezuela, com expulsão de embaixador e representação sendo cancelada. Enfim, acho que isso é algo que traz um novo capítulo para essa já turbulenta relação da Venezuela com o mundo, mas que tomou novos ares um pouco mais densos essa semana. E o anúncio do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se eu não errei o nome, do interesse do governo Joe Biden de retomar um assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é algo que desde 2018 os Estados Unidos já estava fora e tem um peso político muito interessante.
nessas ações contínuas de Joe Biden de retomada do papel central dos Estados Unidos no multilateralismo. Então, é algo bem relevante também que sinaliza essa posição do governo americano. Há algo mais a destacar, gente, dessa semana? Olha, eu confesso que essa semana o Brasil me consumiu. Foram muitos acontecimentos, todos eles importantes, é difícil de destacar um mais importante que o outro. Eu acho que o que está acontecendo no Congresso, embora não pareça para a grande maioria das pessoas muito importante, porque eles lá se entendem, mas afetam a nossa vida diretamente. Então, por isso o Rogério, o Luiz e eu, o nosso interesse está sempre olhando o Congresso, porque de lá saem as decisões que nos afetam, não só da presidência. Então, aconteceram coisas importantes no Congresso, são leis ou propostas das estatais, né, da Eletrobras e dos Correios, tem a blindagem dos parlamentares, tem PEC emergencial, tem uma opção de coisa que aconteceu essa semana que eu acho que a gente precisa focar. Então, o meu foco saiu dos Estados Unidos e veio para cá completamente. Nós já comentamos sobre isso já. Deixa eu só dar 2 destaques aqui. O primeiro não é para a semana que vem, mas é algo que a gente vai com certeza conversar bastante aí nos próximos meses, que estamos muito perto aí de abrir uma nova vaga no Supremo, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, né? Se eu não me engano, acho que é em junho. Então, isso é algo que vai ficar cada vez mais em evidência aí, né? E no Congresso também preciso registrar, né? Quer dizer, hoje você tem tanto o Arthur Lira na Câmara como o Rodrigo Pacheco no Senado, eles têm uma força política muito grande, né? Então, acho que maior do que a dos seus antecessores imediatos, né? Pelo fato de terem acabado de serem eleitos, né? Então, como o governo fica batendo cabeça aí, eu acho que o Congresso vai assumir um protagonismo, né? A política não existe espaço vazio, né? Não. Então, acho que a tendência é que o Congresso vá ganhando bastante força aí, inclusive em questões de combate à pandemia. E voltando ao Congresso, tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira foram eleitos como bolsonaristas, mas eles são representantes do chamado Centrão. E o Centrão ganha vida própria. Nós já assistimos isso, ele é aliado do presidente enquanto foi interessante para ele. Então, o relacionamento com o Congresso vai ser interessante de assistir, eu acho. Rogério, você não concorda? Não é assim tão garantido que eles são apoiadores incondicionais do presidente, não. De fato, não são, né? Não são bolsonaristas de raiz, né? Como nós sempre dissemos, né? Concordo, sim. É um stakeholder, né? Um ator político aí cada vez mais relevante, né? Sim. E que ficou novamente, né, em destaque nessa semana a importância das relações entre os 3 poderes, né? Então, nós tivemos o caso do deputado Daniel Silveira, que gerou esse que nós comentamos da emergência da impunidade parlamentar ser discutida no Congresso, mas que volta a reforçar essa ligação inerente à democracia, como nós temos hoje no Brasil, dos 3 poderes funcionando e das relações entre os 3 poderes. Gente, então, semana que vem, acho que, se eu não estou enganado, é isso que a gente vai continuar focando. Pandemia e Congresso Nacional, acho que são os 2 principais elementos de atenção e foco para a próxima semana. Vera. Concordo. Mais do mesmo. Tchau para você. Mais do mesmo. Bom final de semana, e se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, aproveita, clica no sininho,
para receber as nossas notificações sempre que os novos vídeos forem para o ar. Sim, todo mundo, joinha. Um abraço para o octacampeão Rogério. Bom final de semana. Aproveite os dias de glória. Boa sorte para o Grêmio também na Copa do Brasil. Domingo tem a gente. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço para você. Tchau, tchau.